rolo, que também tem super a ver com a nossa política. O que o governo de transição, o grupo de transição do Lula está querendo? Ele fala, olha, Petrobras, seguinte, vocês estão aí vivendo os últimos dias do governo Bolsonaro, vocês deram sequência a esse projeto de desinvestimentos em áreas que não são o seu core business, a saber, a extração de petróleo em alto mar, né, o modelo offshore e tal, mas a gente vai mudar essa história, nós queremos investimentos em energia limpa, queremos investimentos em refinarias, para o Brasil alcançar a independência em refinaria, aquela discussão toda que nós tivemos ao longo dos últimos meses, conforme o preço do diesel foi lá para as alturas, a gente percebeu que a gente depende da importação de diesel para manter a nossa economia funcionando, para transportar alimento, por exemplo, isso tem um peso na inflação gigantesco. Aí o PT fala, não, então a gente vai retomar uma política de investimento da refinaria. Eles falaram, pare agora, tudo que vocês estão fazendo, tudo que vocês estão vendendo, porque nós não queremos que vocês continuem a se desfazer dos seus ativos. E olha só o que deu a Petrobras, inclusive, acabou respondendo. Ó, matéria da CNN aqui, ó. Transição quer suspender vendas de refinarias e blindar preços da Petrobras. O senador Jean Paul Prats conversou com a CNN em meio a uma série de reuniões no Rio de Janeiro. O que ele disse? A ideia é bancar parcialmente, esporadicamente, temporariamente, uma blindagem ao cidadão brasileiro da oscilação internacional. Não é exatamente um subsídio de ajudar um produtor a viabilizar. O que eles estão falando aqui, Greg? Estão falando de mudança na maneira como os preços dos combustíveis são calculados e passariam a incluir, inclusive, um fundo de estabilização que poderiam ter recursos provenientes de royalties de exploração de campos de petróleo e também dos próprios dividendos pagos pela Petrobras, inclusive a União. Essa história desse fundo de estabilização já foi proposta 1 bilhão de vezes, tem uma discussão enorme. Eu já falei com vários especialistas, inclusive, que falam que isso não funcionaria, mas enfim, tem desenhos institucionais que são possíveis aqui. A Petrobras, no final das contas, acabou respondendo e falou, olha, a gente não decidiu suspender processo de venda das refinarias, não senhor. Olha que belezinha essa matéria aqui. Ó. A Petrobras informou ao mercado nesta quinta-feira que não houve qualquer decisão no sentido de suspender a alienação das refinarias que estão no programa de desinvestimentos da companhia. O site Petróleo Hoje publicou notícia ontem, né, dia 7, dizendo que a Petrobras havia interrompido o processo de venda das refinarias, citando fontes, atendendo a pedido do grupo de transição de energia do futuro governo Lula. Então a Petrobras falou, não, a gente não parou de vender nada, coisíssima nenhuma. E um outro fato ainda que também fez balançar hoje as energias, as expectativas do mercado em relação à empresa estatal, foram falas do Aloysio Mercadante, um dos caciques ali do grupo de transição do Lula. A Petrobras, inclusive, acelerou perdas depois que essas falas vieram à tona, o Mercadante falando em abrasileirar o preço do combustível. Lembrando que quando você ouvir esse termo, tem que abrasileirar, a gente está falando basicamente de algum tipo de desmonte da política de preços da empresa. A Petrobras estabelece hoje que os preços dos combustíveis do Brasil sigam a referência do preço do petróleo, que é cotado em dólar no mercado internacional. Então, abrasileirar seria tirar os preços domésticos da sujeição à flutuação dos preços em dólar no mercado internacional. É isso que está se tratando aqui. E por que isso afeta muito a empresa? Porque foi justamente, entre outras coisas, mas essa política que é central para a Petrobras, no sentido de formulação e de caixa, de pagar a dívida, e ela está numa situação bem mais confortável do que já esteve alguns anos atrás, quando ela se tornou a petroleira mais endividada do planeta, de pagamento de dividendos. A Petrobras é uma das empresas que mais paga dividendos no planeta. Neste ano de 2022, ela foi destaque no segundo trimestre, a empresa que mais pagou dividendos. No terceiro trimestre, a terceira empresa do mundo, tá? Não estou falando de América Latina, de Brasil, de Cone Sul, de Hemisfério, não. Estou falando do planeta inteiro. No segundo trimestre, a Petrobras foi a empresa que mais pagou dividendos. No terceiro trimestre, foi a terceira empresa do mundo que mais pagou dividendos. Toda essa dinâmica estaria ameaçada se de fato houver uma mudança no modelo de precificação da Petrobras, tá? Então, deem uma olhada aqui, ó. O Luiz do Mercadante, que é o coordenador dos grupos técnicos, né? O grupo técnico, o grupo de transição tem grupos técnicos, o coordenador do grupo é o Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, e o coordenador dos grupos técnicos que compõem o grupo de transição é o Luiz do Mercadante. Ele disse que ainda não está definida a decisão sobre a política de preço da Petrobras e que depende do preço internacional do petróleo, da dinâmica do câmbio e do ICMS.
Ele destacou ainda que o preço internacional do petróleo tem caído e disse apostar em uma melhora no nível do câmbio, ou seja, uma valorização do real, a partir de janeiro para reduzir a pressão sobre os preços dos combustíveis. E também voltou a defender investimentos para aumentar a capacidade de refino da Petrobras, reduzindo assim a necessidade de importação de gasolina e diesel. E disse: tentaremos abrasileirar o preço do combustível no próximo governo.